Maravilha, galera. Bom dia de novo para os senhores. Estamos chegando ao fim do túnel, estamos chegando ao fim do curso. Faltam pouquíssimas coisinhas para a gente finalizar. A partir de hoje, a gente vai meio que fazer uma revisão de tudo que a gente já fez, galera, porque todo o eletromagnetismo ele é resumido em 4 equações, tá? Essas 4 equações, claro, junto com a equação da força eletromagnética, né? Elas descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos que vocês conhecem, todos os fenômenos eletromagnéticos previstos e realizados em laboratório. E tudo isso foi meio que sintetizado por um cara chamado Maxwell. Só que, quando o Maxwell ele introduziu o termo dele lá, que aí a gente deu o nome dessas equações, faltava uma pincelada para deixar as equações de maneira mais simétrica e, vamos dizer assim, mais geral, né? Mais geral. Que é exatamente o termo da indução que nós não falamos. É esse que eu vou falar um pouquinho hoje, né? Por conta da corrente de deslocamento, enfim. E aí a gente depois sintetiza as 4 equações. Deixa eu apresentar meu bichinho aqui. Pronto. O seu microfone está aberto, viu? Só para deixar você avisado aí que daqui você recebe uma boca do meu também. Vou fechar agora. Daqui a pouco vem alguém brigando contigo aí, você está com o microfone aberto. Minha fisioterapeuta daqui a pouco aparece. Estou só esperando chamar meu nome. Ela vai falar, desliga o celular, porque ela é nervosa. Ixi. Enquanto isso, tu vai prestando atenção aí. Então, olha só, fazendo um resumo de tudo que nós já vimos. Um resumo. Ô, letrinha feia. Resumo das equações. Acho que minha mão não acordou ainda não. Equações. Então tá. Vamos relembrar aqui uma a uma. A primeira que nós vimos, galera, vou botar aqui o número 1, foi a lei de Gauss. Né? A lei de Gauss ela dizia o seguinte, cara, se você tem um fluxo elétrico numa determinada região do espaço, é porque você tem alguém produzindo esse fluxo. Ou seja, existe uma fonte. Né? Existe uma fonte que produz esse fluxo elétrico que atravessa uma superfície fechada. Se esse fluxo não é zero, é porque nós temos ali alguma carga produzindo esse fluxo. Né? Então, cargas elétricas produzem campos elétricos. Esta é a grande informação da lei de Gauss. Agora, quando você aplica essa lei de Gauss para campos magnéticos, aí você tem uma mera frustrada aqui, né? Porque isso aqui é tudo integral fechado, né? Você tem uma frustrada aqui, porque quando você olha para o fluxo magnético através de uma superfície fechada, esse cara dá simplesmente zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existem fontes de campos magnéticos. Fonte da forma que existe o campo elétrico. Porque o campo elétrico ele pode ser produzido por uma fonte única, né? Ou uma carga positiva, ou uma carga negativa, isoladas, elas produzem campos elétricos. Mas o campo magnético não pode ser produzido por uma carga isolada.
Então, em outras palavras, não existem monopolos magnéticos, não existem cargas magnéticas, né? Você não pode ver o Polo Norte e o Polo Sul separados um do outro, como se eles fossem duas fontes. É isso que a equação 2 está dizendo, tudo bem? Então, essas duas equações, apesar de não serem simétricas, né? Porque uma diz uma coisa, outra diz outra, se você pensar no vácuo, elas são iguais. Tipo, imagina um espaço vazio, sem corrente e sem carga. Nesse espaço vazio, essas duas integrais vão dar zero, né? Porque não tem fonte nem de um, nem do outro. Aí, existe agora a produção dos dois, né? Equação 3. Professor, só Diga, interrompendo, pode acho falar. que quando a gente está fazendo uma revisão, uma aula no início do semestre, o senhor falou que aqueles materiais que eles são magnéticos, tipo um ímã, por exemplo, é porque a característica principal deles é que eles têm um spin alinhado, todos os spins, é uma coisa assim, Certo. é isso? É porque ali, não só o spin, existem dois momentos angulares associados ao átomo. Existe o momento magnético, né? O momento magnético associado à rotação ali dos elétrons, rotação entre aspas, né? E também do spin. E esses caras, quando você tem um material chamado de ferro magnético, a gente vai ver isso na próxima aula. Eles se alinham, eles se acoplam, e eles todos se alinham na mesma orientação, os átomos todos. Isso gera o que a gente chama de domínio magnético. E aí, como esse domínio magnético é bem grandão dentro do seu material, aí esse material ele se comporta como um ímã, porque ele tem magnetização espontânea. Aí é como se cada átomo produzisse lá o seu campo magnético e todos eles vão se somando porque eles estão alinhados. Mais ou menos por aí. Entendi, entendi. Mas a gente vai falar um pouco disso com mais calma na próxima aula. Ou hoje, né? Vamos ver. Calma aí. Então, o movimento do elétron em torno do núcleo do átomo, isso gera um campo magnético? Esse movimento de uma carga? É isso, Perfeito. né? É isso. Massa. Valeu. É nóis. A terceira equação, ela tem a ver, galera, com como que você, então, pode produzir um campo elétrico sem a existência de fontes, ou seja, sem a existência de uma carga elétrica. Isso é conhecido, então, como lei da indução de Faraday. Para você produzir um campo elétrico, você não precisa de uma carga. Basta que você tenha uma variação do fluxo magnético. Φ dt. Aí a lei de Lenz, ela coloca um sinalzinho de menos aqui, ó, para dizer que a força eletromotriz induzida ela é contrária à variação do fluxo. Tudo bem? Então, olha aí, qual é a diferença desse campo da equação 3 para o campo da equação 1? O campo da equação 1 é um campo eletrostático. Ele é produzido por uma carga ou por uma distribuição de cargas, né? Esse campo eletrostático ele é um campo conservativo, porque o trabalho realizado numa superfície fechada é zero. Já o da equação 3, não. O da equação 3, galera, é um campo elétrico induzido. Esse campo elétrico induzido não é produzido por cargas. Ele é produzido pela variação de um fluxo magnético. Nesse caso, esse campo elétrico induzido ele não é conservativo. Beleza? É ele que faz você ter uma corrente elétrica passando por um circuito fechado quando você tem a variação do fluxo magnético sobre ele. Tudo bem? Aí você se pergunta, pô, mas se a variação do fluxo magnético produz o campo elétrico, o contrário é válido? Bom, vamos ver. A última equação que vocês viram, na verdade nem foi a última, foi a terceira. Eu inverti aqui, mas não tem problema não. Foi a lei de Ampère, que ela diz o seguinte, como que eu produzo então um campo magnético?
se o campo magnético não tem fontes, né, você não tem ali cargas magnéticas, então como produzir o campo magnético? E aí vocês viram que o campo magnético, ele é produzido nada mais, nada menos por uma corrente elétrica. É isso? Ou seja, cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos. Cada uma dessas equações leva um nome, né? Eu vou botar aqui, ó, essa aqui é a lei de Gauss. Essa aqui também é a lei de Gauss, só que é a lei de Gauss aplicada ao magnetismo. É a lei de Gauss aplicada. Vou botar assim, ó, lei de Gauss para o magnetismo. Essa aqui é a lei da indução de Faraday, ou simplesmente lei de Faraday. Lei de Faraday. E a última é a lei de Ampère. Então, o conjunto dessas 4 leis, ou dessas 4 equações, elas respondem, elas fazem previsões de vários fenômenos eletromagnéticos, certo? Só que, se você olhar bem para essas 4 aí, tá faltando alguma coisa, velho. Porque, olha só, a primeira diz, quem produz campo elétrico? Uma fonte de carga elétrica. Beleza. Campo magnético tem fonte? Não, não tem fonte. Tá bom. Aí a terceira diz, ora, mas eu posso produzir um campo elétrico induzido variando o fluxo magnético. E a quarta diz, eu posso produzir um campo magnético com uma corrente elétrica. Mas em momento algum, está dizendo aí que você tem, por exemplo, a recíproca da lei de Faraday. Né? Porque a lei de Faraday diz, se eu variar o fluxo, eu tenho um campo. Só que esse campo aí é o campo elétrico e esse fluxo é o magnético. Cadê a recíproca? Ou seja, se eu variar o fluxo elétrico, eu produzo campos magnéticos? Então está faltando aí uma recíproca para a lei de Faraday, uma lei de indução de campos magnéticos. Né? Como é que eu posso produzir campos magnéticos? Será que eu consigo produzir campos magnéticos apenas variando o fluxo elétrico? Essa é a grande jogada. Então, quando o Maxwell ele introduz esse novo termo aí, generalizando, que é a lei de Ampère, que está lá embaixo, e aí ele sintetiza todos os fenômenos eletromagnéticos através dessas 4 equações, isso passa, então, a ser chamado de equações de Maxwell. Beleza? Vocês têm que entender que o Maxwell, galera, nesse contexto, ele se compara ao que o Newton fez. Beleza? Porque as 3 leis de Newton, obviamente, não foram escritas por Newton. Não foram. Tá? O Newton, na verdade, ele pegou ali as ideias que já estavam, né, sendo escritas, que muitas pessoas já tinham feito experiências, o próprio Galileu mesmo. E aí, o que ele fez? Ele só sintetizou aquilo de uma maneira mais lógica, né? E de uma maneira mais prática. Então, foi uma síntese de várias ideias que ele fechou em 3 ideias, que são as 3 leis. A mesma coisa o Maxwell fez. Ele pegou essas 4 equações e sintetizou elas, porque elas eram todas muito jogadas, assim. Tipo, isso aqui é a lei de Gauss, beleza. Isso aqui é a lei de Faraday, beleza. Né? E elas não eram vistas como um conjunto de uma obra. E aí, quando o Maxwell ele introduz o termo dele,
e aí ele sintetiza essas 4 equações explicando todos os fenômenos eletromagnéticos, aí nós vamos a esse conjunto de equações, as equações, então, chamadas de equações de Maxwell. Tudo bem? Professor, Então, quando o senhor assume um DA, qual é a diferença entre assumir um DA e um DL? o dA é um elemento de área, então é uma superfície. Então, quando você fala integral de área, você está integrando numa superfície fechada. Essa superfície vai ser ou uma esfera, ou um quadrado, tem que ser uma superfície fechada, porque tem esse círculo na integral. Quando você fala DL, é uma integral de linha. Então, você está caminhando numa trajetória. Essa é a grande diferença entre os dois. Que é o caso do fio. Uhum. Beleza. Beleza? Então, deixa eu escrever aqui algumas palavrinhas para vocês terem anotado. Ó. Apesar de explicar vários fenômenos, quem é que está querendo entrar aqui? Olha aí, seu Tiago. Bom dia, Tiago. Então, apesar de explicar vários fenômenos, as equações acima não contêm o termo referente não contém o termo referente ao campo magnético induzido, que era aquela história que eu estava falando, né? Que estava faltando. Ao campo magnético ao campo magnético induzido por variações o doutor Eric aí. Fala, doutor Eric. Bom dia. Então, por variações do fluxo elétrico. Então, é aquilo que eu estava falando, cara, é recíproca da lei de Faraday. A lei de Faraday, ela diz, olha, se você variar o fluxo magnético, você produz um campo elétrico induzido. Mas e se você variar o fluxo elétrico? Será que você produz um campo magnético induzido? A resposta é positiva, cara, isso é sim. Mas cadê isso nas equações? Isso não aparece nas equações. Então, tá faltando essa história, e essa história, primeiro, ela tem que ser verdade, né, velho? Para ser verdade, você precisa de um experimento que mostre isso. E isso foi mostrado e é comprovado através de um fenômeno que nós vamos chamar, é um fenômeno, é um nome feio, tá? É um nome que eles deviam ter mudado o nome depois que entenderam o que estava acontecendo, mas geralmente os nomes acabam ficando. É chamado de corrente de
Deslocamento. Deslocamento. Certo? Qual é a ideia aqui? Olha só. Eu não sei se vocês se tocaram, cara, em algum momento aí das aulas passadas, mas quando vocês estão carregando um capacitor, né, você tem uma corrente aí que o desenho chama de corrente de condução, que é essa corrente bem aqui, ó, que ela passa pelo fio. Só que quando ela encontra a placa do capacitor, essa corrente ela é bloqueada, ela é travada, né? E aí você tem entre os dois capacitores, as duas placas do capacitor, um espaço vazio aqui, se for o vácuo, né? E aí você vai carregando uma das placas de carga positiva, a outra placa fica negativa, e aí você vai gerando um campo elétrico aí dentro. De maneira que não tem corrente aqui dentro, ou seja, a corrente aqui dentro é zero, mas você tem uma continuidade, ó. Existe uma corrente antes, existe uma corrente depois. Mas no meio do caminho você tem um vácuo, você tem um pulo, você tem um salto. Cadê a continuidade desse troço? Né? Como é que você fala que a corrente que tem de um lado é igual a corrente que tem do outro, se no meio do caminho tem um buraco? Sacou? E aí, o que acontece? Mesmo nós não tendo corrente aí dentro, nós temos um campo. E esse campo, galera, ele está crescendo. Ele está aumentando de valor à medida que as cargas vão sendo depositadas aqui, ó, por conta dessa corrente de condução, né? E aí esse acúmulo de cargas crescendo vai também aumentando o campo elétrico aqui dentro. Ora, mas se aumenta o campo elétrico numa região onde atravessa uma área, então você está aumentando o fluxo elétrico. Então você tem aí uma variação do fluxo elétrico aí dentro. Pode crer? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Enquanto o capacitor é carregado, o campo elétrico entre as placas aumenta. O campo elétrico entre as placas aumenta. E se o campo elétrico entre as placas aumenta, você tem aí uma variação do fluxo elétrico lá dentro, né? Então, vamos relembrar algumas coisinhas aqui, ó. Dessa forma, três equações que nós já usamos, mas faz muito tempo, né? Então, primeiro, a quantidade de carga que está sendo acumulada na placa positiva é dado pela capacitância, né, do capacitor ali formado, vezes a diferença de potencial entre as placas, né? Como lá dentro você tem ali um campo, nós vamos considerar um campo, né, paralelo, tudo apontado para a mesma direção, a gente vai desprezar os efeitos de borda, podemos escrever que o campo elétrico vezes a distância entre as placas é essa diferença de potencial. Além disso, trata-se de um capacitor plano, então eu posso escrever a equação C é igual a ε0, que é a permissividade do vácuo, área, né, dividido pela distância. Tá bom? Vou juntar essas três equações, e aí nós vamos escrever a equação da carga. Então, a carga acumulada na placa nada mais é do que, no lugar do C, eu coloco ε0, A
sobre D, vezes o V. E o V é o campo vezes a distância. Aí, ó, Dzinho com Dzinho morreu, certo? De modo que esse Q, ele pode ser escrito agora como apenas ε0 vezes o campo vezes a área. E vocês sabem que campo vezes área, isso te dá a ideia de fluxo, né? O fluxo, lembrem, o fluxo é a integral de E escalar dA. Né? E aí, nesse caso aí, como você tem um campo perpendicular à superfície da placa, então a integral acaba sendo E vezes A. Né? Mas o que está dizendo essa equação é o seguinte, eu vou até botar de outra cor aqui, ó, a carga que vai ser dada por ε0 vezes o fluxo elétrico. Até aí, não é um problema. O grande lance é que essa carga, ela está sendo acumulada, né, com o tempo. Você está aumentando a carga, aumentando a carga, aumentando a carga. Enquanto você tem aumento de carga, você tem corrente. Lembrem, galera, depois que o capacitor, ele se carrega completamente, né, ele acumula o máximo de carga possível, você não tem mais corrente elétrica. Por quê? Porque você não tem mais variação de carga no capacitor. Beleza? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente trabalhar com essa variação. Se a gente derivar essa equação aí, lembrem que a derivada da carga em relação ao tempo é a corrente elétrica. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer, ó. Então, ó, porém, a variação não, a quantidade de carga na placa, né, acumulada na placa, é proveniente da corrente elétrica. Né, no fio. De modo que, se você derivar aquela equação lá atrás, você vai escrever assim, ó, dq dt, isso vai ser uma derivada em relação ao tempo daquele bichinho lá que era ε0 a vezes E, né, que é o fluxo aqui, ó. Então, o ε0 é uma constante. Sai da integração. Quem está variando aí é o fluxo. Então, a gente chega numa expressão em que a corrente dq dt é a corrente, né? Então, vai ficar corrente é igual a ε0 dφ dt. Dφ dt. Agora, olha só que doideira, cara. O lado esquerdo corresponde à quantidade de carga que está entrando ali na placa. O lado esquerdo representa, então, a corrente elétrica, que é a corrente elétrica no fio. Que é essa corrente elétrica aqui, ó. Esta corrente elétrica aqui, ela corresponde ao dq dt. O lado direito corresponde ao lado de dentro do capacitor, que está dando ε0
dφ dt. Né? E esses caras aqui, eles são iguais. Se eles são iguais, é porque o lado direito, esse valor aqui, ó, ε0 vezes dφ dt, é uma corrente, né? Vamos botar assim, não é uma corrente, mas tem unidades de corrente elétrica, tá bom? E aí a gente, como nós seres humanos somos extremamente criativos, né? E a gente sabe dar nome às coisas, pelo menos isso a gente sabe fazer, a gente então chama essa quantidade aí de corrente também. Olha que criatividade. Só que para diferenciar, historicamente isso foi conhecido como corrente de deslocamento. É como se tivesse um deslocamento de cargas aí dentro do campo elétrico. É um nome feio, né, porque não tem esse deslocamento, mas ele ficou, né, historicamente falando. Então, essa corrente de deslocamento é ela que faz a continuidade, olha só, hein? Ela que faz a continuidade da corrente elétrica, tá? Porque a gente sabe que existe uma corrente antes, que é a corrente de condução, existe uma corrente depois, que é a corrente de condução. Só que quem conecta essas duas correntes é o espaço vazio aqui no meio. E essa corrente que conecta, nós vamos chamar de corrente de deslocamento. Beleza? Então, é uma abstração, tá, galera? Não tem cargas elétricas passando dentro do espaço vazio. O que tem aí é uma variação do fluxo. E aí nós vamos, então, associar essa variação do fluxo a uma espécie de corrente elétrica, para poder fazer a conexão com a corrente elétrica no fio de um lado e no fio do outro. E mais ainda, o que uma corrente elétrica produz, necessariamente? Olha para a equação 4. Uma corrente elétrica produz necessariamente campo magnético. Tudo bem? Então, no espaço vazio do capacitor, ali, em carga, né, em carregamento, como tem uma corrente elétrica lá dentro, né, entre aspas, então ela tem que produzir um campo magnético, certo? Então, essa corrente de deslocamento vai produzir um campo magnético. Só que esse campo magnético, nós vamos chamar de campo magnético induzido. Beleza, galera? Induzido. Então, essa vai ser a nossa conclusão. Portanto, existe um campo magnético. Professor, então a ciência primeiro descobriu que um campo magnético induz uma corrente e depois que ele foi descobrir que uma corrente produz um campo magnético? Não, primeiro veio o Ørsted, né, em 1805, se não me engano, onde ele viu que se você coloca aqui uma corrente elétrica perto de uma bússola, essa corrente elétrica afeta a bússola. Consequência, corrente elétrica produz campo. Sim. Né? Aí veio a lei de Ampère. Aí veio a lei de Ampère. Só que aí, depois veio a lei de Faraday, que diz que não só, por exemplo, corrente elétrica produz campo. Não só isso, mas o contrário também. Ou seja, campos magnéticos produzem corrente. Como? Desde que eu tenha uma variação do fluxo magnético. Tá, então já se sabe que a variação do fluxo magnético produz campos elétricos, digamos assim, né? Digamos assim. Agora, e o contrário, será que é válido? Ou seja, será que a variação de fluxos elétricos
produzem campos magnéticos? Essa é a pergunta. E a resposta é exatamente essa corrente de deslocamento aí. A gente vai associar a essa variação do fluxo a uma espécie de corrente, né? E aí, essa corrente, ela produz um campo magnético. Então, foi tudo meio que encaixando, assim, com o tempo. Entendi. Massa, né? Muito bonito. Então, ó, existe um campo magnético na região... Olha que doido, galera. Existe um campo magnético na região entre as placas, mesmo que não tenha um fluxo de cargas passando por ali. Mesmo que você não tenha cargas em movimento passando por ali, você tem um campo magnético na região entre as placas. Por quê? Porque entre as placas, apesar de você não ter fluxo de cargas elétricas, você tem uma variação do fluxo elétrico. Tudo bem? Então, o campo magnético na região entre as placas, dado por... E aí agora a gente monta a equação de Maxwell. Né? A lei de indução de Maxwell. Que é o seguinte, o campo, a integral do campo magnético escalar dl, ou seja, a integral de linha, né, do campo magnético, isso vai ser igual ao μ0 vezes o I, que é o I de deslocamento. Essa é a equação de Ampère, só que agora eu vou associar essa equação de Ampère com a seguinte situação. Integral de B escalar dl é igual ao μ0 vezes, agora, ó, ε0 dφ dt. Pronto. Achamos a simetria. Então, achamos uma forma de produzir campos magnéticos sem cargas elétricas. Basta variar o fluxo elétrico. Então, agora nós temos a lei da indução do senhor Maxwell. Com essa lei da indução de Maxwell, vou até botar a figurinha aqui, ó. Deixa eu apagar esse troço todo. Olha que legal. Então, o que nós temos, na verdade, é isso aqui. Estão vendo? Ó? Eu sei que na parte que tem o fio, eu já sabia que tinha um campo magnético aqui em volta. Né? Eu sei que nessa parte que tinha o fio aqui, ó, já existia um campo magnético dado pela mão direita, a regra da mão direita, tal, que era a lei de Ampère. Só que na região entre as placas, eu não tenho essa corrente, porque eu não tenho cargas passando por ali. Mas, mesmo assim, eu tenho um campo magnético. Dado igualzinho, galera, aplicando a regra da mão direita, um campo ali circular, se eu colocar uma bússola, né, em pontos aqui em torno dessa região vazia, a bússola ela se orienta com essas linhas de campo, né? Então a bússola aqui ela apontaria para cá, a bússola aqui ela apontaria para lá. Ou seja, ela se orienta na direção desse campo, mas quem está produzindo esse campo não é uma corrente de verdade. É uma variação do fluxo elétrico. Por quê? Porque este campo elétrico aqui dentro, ele está aumentando enquanto o capacitor está sendo carregado. Beleza? Olha que genial. Então, viu-se que existe uma simetria entre os campos. O campo elétrico e o campo magnético, eles são simétricos. Um produz o outro. E aí a gente precisa agora, então, introduzir esse novo termo na lei de Ampère. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Então... Aqui, ó. Deixa eu botar a linha, senão depois fica...
Então, a lei de Ampère pode ser generalizada na forma olha só que legal agora, ó. A integral fechada de B escala dl vai ser igual ao μ0 vezes a corrente I, vocês já sabiam disso, mas se você não tiver a corrente I, você pode produzir o campo magnético usando uma variação do fluxo elétrico, ou seja, uma corrente de deslocamento. Pronto, galera, com esse termozinho a mais aí, você agora completa as equações de Maxwell através da variação do fluxo elétrico. E aí essa equação ficou conhecida como lei da indução de Maxwell, ou lei de Ampère-Maxwell. Beleza? Então, vou botar aqui, ó. Lei de Ampère. Nossa, aqui, né? Pronto, e aí a gente fecha a teoria eletromagnética com essas 4 equaçõezinhas, tudo bem? Quando o Maxwell ele adicionou esse termo, ele também sintetizou as outras equações e explicou os fenômenos eletromagnéticos através dessas 4 equações. Essas 4 equações, então, ficou conhecida como, de novo, equações de Maxwell. Assim como as leis de Newton, nós entendemos por leis de Newton, porque ele sintetizou 3 ideias que já estavam no ar, né? A galera já tinha escrito muito sobre elas, tal. O Newton não fez nada sozinho. Ele apenas sintetizou as ideias. A mesma coisa fez o Maxwell. Ele sintetizou as ideias em 4 equações, né? Coisas que aparentemente eram separadas, ele falou assim, não, é tudo a mesma coisa, cara. A teoria eletromagnética, ela vem, né, com todo o pacote completo. Isso ficou conhecido como equações de Maxwell. Eu vou reescrever tudo porque, cara, isso aqui é quase que uma tábua, uma tábua dos mandamentos divinos do eletromagnetismo, tá? Equações de Maxwell no vácuo. Vou botar assim, ó, vácuo porém com fontes. Beleza? Então eu vou de novo, cara, eu vou escrever tudo de novo. A primeira é a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss, ela diz o seguinte: um campo elétrico, ele existe porque podemos ter uma fonte, ou seja, uma carga elétrica ou uma distribuição de cargas elétricas. É isso? Numa determinada região do espaço. Esse cara é conhecido como lei de Gauss. Porém, se você tenta olhar o mesmo para o campo magnético, você não consegue. Né? O campo magnético não tem fonte, ele não tem carga.
Beleza? Ou seja, o fluxo magnético através de uma área fechada é zero. Por quê? Porque as linhas de campo que entram nessa área fechada é igual às linhas de campo que saem dessa área fechada. Né? Não tem nada lá dentro que você possa chamar de carga. Por exemplo, não tem aqui um polo norte, né? Isolado. Isso não existe. Beleza? Agora, existe a lei de indução de Faraday. Integral. Depois vocês vão ver lá na teoria eletromagnética, essas mesmas equações escritas nas suas formas diferenciais, tá? Aí vocês vão ver com divergente, com rotação, essas 4 equações. Essa aí é a forma básica de escrever elas, através das integrais. Existe a maneira diferencial de escrever essas equações, e mais lá na frente, caso vocês façam, existe a maneira covariante de escrever essas equações. Bom, você pode resumir essas 4 equações em apenas 2, bem simples, inclusive. Mas isso aí já é assunto para outras, né, outras áreas, outras coisas. Então, a lei de Faraday vai ser a integral de E escalar dl. Isso corresponde a menos por conta da lei de Lenz, dφ magnético, dt. Então, até agora não mudou nada. A mudança vem aqui, ó. Integral de B escalar dl. Isto vai ser o que já era, mais um cara novo. Vou deixar assim, ó, para vocês verem a simetria. Legal? Vamos dar nome? Lei de Gauss. Aqui é a lei de Gauss também. Só que para o magnetismo, aqui é a lei de Faraday. Lei de Faraday. E aí, agora a nova, conhecida como lei de Ampère Maxwell. Deixa eu botar embaixo aqui, né? Essa aqui vai ser a lei de Ampère Maxwell. Certo, galera? E aí vocês falam, professor, por que essas 4 leis são tão importantes? Cara, porque além de elas explicarem todos os fenômenos eletromagnéticos, ela juntou 2 teorias aparentemente distintas, que era a teoria elétrica, a teoria magnética, numa coisa só, né? Uniu-se as 2 teorias de maneira coesa, precisa e muito elegante, né? Que são essas 4 equações. E o pior de tudo, velho, conseguiu explicar um dos mistérios, né, até então, que é a natureza da luz.
Porque quando a galera pensava em luz, muita coisa era dita e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí as equações de Maxwell, Maxwell conseguiu justificar a luz como uma onda eletromagnética, né? E quem produz essa onda eletromagnética são cargas elétricas aceleradas, beleza? E vocês, quando vocês forem estudar TE, teoria eletromagnética, vocês vão já começar daqui, ó, as equações de Maxwell e aí as consequências das equações de Maxwell. Uma consequência muito bonita que você já pode imaginar é o seguinte, olha só. E bem simples, né? E já justifica muita coisa. Se você, por exemplo, tiver no vácuo e sem nada, cara. Claro, se você está no vácuo, você está sem nada, mas assim, é porque quando você fala no vácuo, você pode ter fontes, né? Espalhadas pelo vácuo. Mas se você estiver no vácuo e sem fontes, sem fontes, você vai ver que se não tenho fonte, eu não tenho carga, eu não tenho fonte de nada. Então, a integral, a primeira integral, que é do campo elétrico, ela também vai dar zero, né, porque eu não tenho mais carga, assim como a segunda, já é zero por natureza. B escalar dA. Ok? Agora, as outras duas, o que vai acontecer? A terceira, ela continua existindo, porque ela não depende de fonte. Essa é a grande loucura do negócio. Então, olha só, a terceira continua a lei de Faraday, escalar dL. Então, eu tenho um campo induzido através da variação, sinal de menos dφ dt. Agora, olha para a última. Sem fontes, eu também não tenho correntes elétricas. Se não fosse o termo induzido pelo Maxwell, esse cara ia dar zero, essa última equação. Mas agora, com o termo do Maxwell, eu tenho que integral de B escalar dL, isso vai dar μ0, deixa eu botar μ0 na frente, né? Então, a dL é igual μ0, ε0, e agora um dφ elétrico. Então, o que essas equações aqui estão dizendo? Que se você tiver no espaço vazio, caraca, meu irmão, escreve direito. Se você tiver um espaço vazio, né, sem nada, mesmo assim, você tem a existência de campos elétricos e magnéticos. E aí, um produz o outro. A variação de um gera o outro. E aí, quando um vai produzindo o outro, esses caras vão se propagando infinitamente. O que é isso? Onda eletromagnética. Daí provou-se a existência das ondas, provou-se assim, né? Explicou a existência das ondas eletromagnéticas, com as experiências, principalmente do Hertz lá na época, viu-se que a luz é uma onda eletromagnética. Então, cara, isso aqui foi uma revolução, assim, na época, porque você conseguiu unir duas coisas e mais ainda uma terceira coisa que se chama luz. E a luz entrou no rol das ondas eletromagnéticas junto com raio-x, junto com infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, aquela bagaceira toda. A luz nada mais é do que uma das radiações eletromagnéticas. Beleza? O que vai mudar é apenas quem? A frequência. E tudo isso, galera, é explicado pelas equações de Maxwell. Por isso que elas são tão importantes. Com elas foi possível gerar energia elétrica através de, por exemplo, quedas d'água, né? Porque você consegue induzir corrente elétrica
através da variação do fluxo. Então, basta fazer uma queda d'água, girar uma turbina que você produz corrente elétrica. Então, cara, isso aqui foi uma revolução, tanto intelectual como tecnológica para a sociedade humana. Beleza? Por isso que essas equações são tão importantes. E aí você tem até aquela brincadeira, não sei se vocês já viram algumas camisas por aí, que tem uma brincadeira que diz assim: e Deus disse, aí citam as 4 equações, e embaixo coloca, e houve a luz, né? Porque essas 4 equações, elas são geniais e elas que movem o eletromagnetismo, elas justificam todo o eletromagnetismo, inclusive as ondas eletromagnéticas. Bonito ou não bonito, galera? Beautiful, né? Alguma dúvida até aí? Tá de boa? Muito chique, né, Marco? Eu, na minha época de estudante, assim, de graduação, cara, que estudante a gente é para sempre, né? Não tem jeito. Mas eu, na minha época de graduação, eu fiquei, assim, fascinado com essas coisas. E tão fascinado que eu falei para vocês, né, que eu tatuei as equações de Maxwell no braço. Um belo dia eu acordei e falei assim, velho, vou tatuar essa porra. Aí peguei o livro, tirei uma cópia, recortei, cheguei lá no tatuador e falei assim, ó, bicho, jogar isso aqui no meu braço. Aí, beleza, vambora. Já tu fez alguma tatuagem na vida? Eu falei, não, nunca fiz. Tinha 20 anos de idade, nunca fiz. Vai doer? Eu falei, é? Ele é. Como que é a dor? Ele falou, vai assim, ó. Ele só fez um traço. Putz, vambora. Eu tenho até que retocar, porque tá parecendo tatuagem de presídio já. Tá, é verde já. Tanto tempo que eu fiz. Dúvidas, senhores? Bora fazer um exercício? Na verdade, galera, nada do que tá aqui é novo. Tá? A forma de vocês pensarem é a mesma, é como se realmente tivesse uma corrente elétrica ali, onde você pode aplicar a regra da mão direita, o dedão no sentido da corrente, e aí você, né, dá a volta em torno do espaço ali para você ver as linhas de campo. Cara, nada mudou. Nada mudou. Tudo permanece da maneira como vocês já conheciam. Tanto é que, cara, vamos fazer um exercício aqui, ó. Não, é isso. É isso. Física básica, Rayleigh. É isso. Olha, o último capítulo do livro. Cara, vocês estão no fim de uma longa jornada eletromagnética. Foi lindo, mas estamos acabando. Foi lindo. Vocês já podem, inclusive, fazer os exercícios, cara. Já vou deixar marcado aqui, ó. Vocês já podem fazer desde o exercício número 1, olha, ó, lei de Gauss, que na verdade nada mais é do que uma revisão do que vocês já sabem, tá? É bom, inclusive, vocês fazerem para ir revisando coisas lá do livro do eletromagnetismo 1, inclusive. Vocês vão precisar disso para a teoria eletromagnética, para quem for fazer esse semestre que vem. Do 1, então, até o... Cadê? Vamos lá. Tá, até o 29. Dá para vocês fazerem. Bom, o que é de novo de verdade é só essa parte aqui, ó, de corrente de deslocamento. Cadê? Aqui, ó. A partir do 13. Esse aqui é novo de verdade, porque é a partir de hoje que vocês entenderam esse conceito de corrente de deslocamento. Bora fazer um desse aqui, para a gente matar o problema, ó. Bora pegar esse 21, onde tem uma corrente de deslocamento não uniforme. Ele diz o seguinte, a figura 3230, cadê a 3230? Tá aqui em cima. Aqui, ó. 3230 é uma região circular de raio R. Então, 21. A figura 3230 mostra uma região circular de raio
3 centímetros, na qual existe uma corrente de deslocamento dirigida para fora do papel. Então, tem um fluxo elétrico aí, ó, para fora. Lembre que corrente de deslocamento não corresponde a cargas elétricas em movimento, ok? Corresponde apenas fluxo de campo elétrico variando. O módulo da densidade de corrente, você fala, professor, densidade de corrente? Sim. Se você está associando a uma corrente elétrica, você pode associar a uma densidade de corrente elétrica. Só que, na verdade, é como se fosse uma densidade de campo elétrico, ou de fluxo elétrico, né? Dado por 4 amperes por metro quadrado, que multiplica 1 menos Rzinho sobre Rzão, em que Rzinho menor que Rzão é a distância do centro da região. Beleza? Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente de deslocamento A em R igual a 2 e B em R igual a 5. Ou seja, são duas regiões diferentes. Uma é dentro da região circular e outra é fora da região circular. Beleza, galera? É mais ou menos igual aquele desenho que vocês tinham aqui, ó. Que eu colei na página passada. Exatamente isso aqui, ó. Vocês têm... ele quer que você calcule o campo magnético aqui, dentro da região circular, e depois aqui, ó, fora da região. Tá bom? Onde aqui, por exemplo, seria o Rzão. Beleza? É mais ou menos isso que ele quer. Então tá. Ficou fácil, né? Vou botar aqui capítulo... Capítulo 32. The last one. Exercício 21. Então, vamos anotar algumas cositas. Ele disse que o raio da superfície lá onde existe o fluxo é de 3 centímetros. E aí, se eu não me engano, a corrente de deslocamento que ele deu era 4, já está no sistema internacional, aí era 1 menos Rzinho sobre Rzão. Rzinho sobre Rzão. Galera, nada mudou. Nada mudou. Nós temos aí corrente elétrica de condução mesmo, com cargas elétricas em movimento? Não. Nós só temos uma variação do fluxo elétrico, ponto. Então, a lei de Ampère e Maxwell, ela se resume a apenas a lei de Maxwell, que é a integral de B dl vai ser simplesmente M0 vezes o I de deslocamento, né? Que tem a ver com a variação do fluxo. Ponto. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa calcular essa corrente de deslocamento. Tá bom? Essa corrente de deslocamento ela não é constante, né? Vocês estão vendo aí que tem uma integral a ser feita, beleza? Porque nós sabemos que existe, então, duas formas de olhar para esse problema, que é uma com Rzinho menor que o Rzão, ou seja, você quer o campo dentro da região, né? Você vai pegar o campo dentro da região, e você sabe... É o que mesmo? Oi? Esse JD é o que mesmo? É a densidade de corrente. E é isso que eu vou escrever aqui agora. Ó. A densidade de corrente, ela é usada para calcular a corrente, porque, vou botar aqui, a corrente elétrica, vou chamar de I de deslocamento, né? É a integral de JdA. Aqui não é fechado, não. J escalar dA. Lembrou, Marco? Lembrei. Tenho muita dificuldade com essa questão de densidade aí, de corrente. Essas coisas que tem, tipo, 2 Rs dentro ou fora da área. Entendi. É porque quando você olha para esse negócio, você está olhando para a situação mais... Tipo, dando um zoom no problema, sacou? Aí você está olhando para quanto de linha de campo
está passando naquela região fechada. Né? Uma coisa, olha só, deixa eu botar no desenho lá. Uma coisa é você calcular o campo magnético que está sendo produzido aqui, ó, nesse Rzinho. Nessa distância do centro. Que o campo magnético aqui, ele é dado por este valor, ou esta linha. Isso aqui é o campo magnético. Só que para você calcular esse campo magnético, você precisa levar em consideração somente as linhas que estão dentro dessa região definida por esta área aqui, ó. Ou seja, o quanto de corrente elétrica passa aqui dentro desta região. Só desta região. Né? Se fosse uma corrente constante, é fácil, né? Era só fazer uma proporção. Agora, né, quando eu digo constante, assim, um uniforme, né? Mas como a quantidade de linhas de campo que passam aí dentro não é uniforme, né? Depende do quanto que tem dentro, do quanto que tem fora, né? Depende do raio, digamos assim. Então a gente precisa fazer uma integral e somar a quantidade de corrente que passa em cada pedacinho. Então, eu vou somar a quantidade de corrente que passa num círculo pequenininho, depois um círculo maior, um círculo maior, um círculo maior. Ou seja, em cada DA, eu estou somando todas as áreas. Então, eu estou fazendo uma integral até atingir esse Rzinho aqui, ó, que aí eu contemplo esse espaço que está lá dentro. Tudo bem? Mas eu só vou de 0 a Rzinho. Por quê? Porque eu quero o campo dentro dessa região. Faz sentido, Marco? Faz sentido. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Substituindo as coisas, a gente vai ficar com essa corrente de deslocamento é igual a integral de J. Quem é o J? É 4 que multiplica 1 menos Rzinho sobre Rzão vezes o dA. E o dA é uma área circular, né? Então é o d de πr quadrado. E aí nós vamos integrar de 0 até Rzinho. Por quê? Porque eu só vou bater até um Rzinho que é antes do Rzão. Então, este I é igual a... Vamos botar o 4 aqui para fora. 4. Quando você derivar aqui dentro, vai cair o 2 e vai cair o π, ok? Então, vai cair o 2, vou botar aqui, ó, 2π, integral de 0 até R. Aí, o Rzinho, isso aqui vai dar 2π R dr. Aí, o Rzinho que apareceu aí, ele vai entrar lá no parênteses, então vai ficar Rzinho menos Rzinho quadrado sobre Rzão. Tudo isso vezes dr. Certinho, né, galera? Bom, então ele vai dar 8π, né? Essa corrente I de deslocamento é igual a 8π que multiplica. Cara, o integral aqui é simples. Nós estamos em de 0 a R, então basta integrar e substituir R. Então, a integral de R é R quadrado sobre 2 menos o integral de R quadrado é R ao cubo sobre 3. Então, R. Pronto, esta é a corrente que está passando dentro da regiãozinha de raio R, pequenininho, beleza? Se você quiser substituir aí os valores, você pode. Mas você pode deixar para fazer isso no fim também. Por quê? Porque agora a gente precisa calcular o campo, né? Que ele quer o campo. E o campo magnético, eu vou repetir a equação aqui, ó, a gente encontra por integral de B escalar dl isso vai ser igual a μ0 vezes a corrente de deslocamento, que a gente acabou de descobrir.
Tá bom? Então, o que é a integral de linha? Nesse caso aí, eu vou somar quanto de campo magnético, né, vai ser dado em cada pedacinho dessa linha aqui, ó. Então, eu vou somar B vezes um pedacinho de L, mais B vezes um pedacinho de L, até a gente conseguir fechar todo o círculo. Não é isso? Por isso que é uma integral fechada. Tem um círculozinho lá. Então, nós vamos integrar somando BDL, 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 até você fechar o círculo. Como o campo magnético ele é constante em módulo, né, nessa região, nessa linha circular, então, essa integral, ela nada mais vai dar do que B vezes toda a circunferência, que é 2πr. Percebam que eu estou só na circunferência de raio R, Rzinho. Tudo isso é igual, então, a μ0 vezes o ID. Quem é o ID? 8π R quadrado sobre 2 menos R3 sobre 3R. Pronto, então, π com π morreu, 2 com 8 morreu, vai sobrar um 4 aqui. Esse R também vai morrer com um R de cá e com um R de lá. Então, o nosso B, ele vai ser μ0, 4, né, μ0. Multiplica R sobre 2, menos R quadrado sobre 3, Rzão. Então, agora, substituição. Quatro vezes 4π vezes 10 a menos 7. É isso que multiplica, então, onde tem Rzinho, eu substituo porque ele pediu, são 2 centímetros, então temos 2 vezes 10 a menos 2, sobre 2, menos, aí o Rzinho de novo é ao quadrado, aí dá 4 vezes 10 a menos 4, tá? Já vou colocar assim. Sobre 3 vezes o Rzão. E o Rzão, ele é 3 centímetros, então fica 3 vezes 10 a menos 2. Tem que fazer ok, né? 4 vezes 4 dá 16, então vai ficar B igual a 16 vezes π vezes... Eu já sei que vai aparecer ali, galera, um 10 a menos um 2, né? Vou juntar com 10 a menos 7, vai dar 10 a menos 9. E aí eu tenho que subtrair 1 menos 4 sobre 9. Isso dá 0,55. Então, nosso B vai dar, cadê? Perfeito, dá 28 aproximadamente, né? Nano Tesla. Esse nano é do 10 a menos 9. Pronto, esse é o campo magnético nessa região aí, definida por um raio de 2 centímetros. Agora, ele quer que você calcule numa região fora. Então, a gente vai fazer agora o raio maior do que a Rzão. É isso? Um raio maior do que a Rzão. O que acontece? Qual a diferença entre você calcular dentro e calcular fora? Basicamente, a diferença é o seguinte. Quando você calcula fora, você está nesse círculo grande aqui, ó. Cadê? Deixa eu marcar ele. Você está nesse círculo grande aqui, certo? Então, quando você for fazer aquela integral lá do B escalar dl, o B escalar dl vai ser B vezes 2π Rzão, né? Ó, 2π vezes
Rzinho. Porque agora o seu Rzinho é esse cara aqui, ó. Desculpa. Esse cara aqui é o seu Rzinho. Só que, onde que tem campo? Onde que tem corrente? A corrente se estende apenas até aqui, ó. É o Rzão. Então, onde tem corrente de deslocamento, onde tem corrente elétrica, corresponde a um círculo de raio R. Mas você está integrando em outro círculo de raio Rzinho. Sacou? Então, você tem que tomar cuidado quando você for aplicar lá a equação, porque agora você vai ficar com o seguinte. Eu vou repetir aqui a equação, para a gente não se perder. A integral de B escalar dl é igual μ0 vezes o I. Tá, só que a integral aqui continua dando B 2πr. Rzinho, porque, e esse Rzinho ele é maior do que o Rzão, está lá fora. Isso vai ser igual ao μ0 vezes a corrente, que era 8π, que multiplicava, cadê? Rzinho sobre 2, né? Rzinho quadrado sobre 2, menos R ao cubo sobre 3R. Era isso. Só que aí você tem que fazer o seguinte agora, cara, porque essa corrente aí, ela só existe até um determinado ponto, né? Fora desse círculo, ela não tem mais. Então, essa corrente, ela vai no máximo, até a região onde o Rzinho é igual a Rzão. Essa é a corrente total. Essa é a corrente total. Você pode refazer a conta toda, integrando agora de 0 até Rzão. Mas não precisa, basta você pegar essa equação que já está pronta e substituir o Rzinho por Rzão. Não é a mesma coisa, né? Tudo bem? Então, Quando eu tava, professor, diga. quando eu estava olhando a questão ali da densidade, que estava 1 menos Rzinho sobre Rzão, eu pensei que se o Rzinho chegasse a ser igual a Rzão, isso iria zerar a densidade corrente. Ali, porque Rzão sobre Rzão daria, sei lá, 1 menos 1, 0. Certinho. Isso quer dizer que a densidade corrente na borda do cilindro é 0. Ah, sim. Então, quando o senhor está falando aí de ir até R, não é ser exatamente ir até a borda, né? É meio que tender a R. É porque você tem que somar tudo que está lá dentro. Só que tudo que está lá dentro depende de uma função, que é aquela 1 menos R sobre R. E aí você já vê que é uma função decrescente, porque quando o R é 0, você tem a densidade sendo máxima, né? Que era 4 lá. Aí, à medida que o R cresce, o J vai caindo. Então, a corrente ela é mais concentrada no meio e mais fraca nas extremidades. Sacou? E você precisa somar todas as contribuições dentro do círculo. Por isso que você integra. Entendi. Então, na borda, ela é 0. A corrente. Na borda é 0, exatamente. Ok. Porque na borda é como se o campo elétrico fosse tão fraquinho que não tem campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é muito concentrado no centro e mais fraco à medida que se afasta do centro. Quando chega na borda, aí você tem um campo elétrico igual a 0. Beleza. Só que aí você precisa somar todas as contribuições para você, né, conseguir calcular. Então, eu vou substituir aqui, ó, o Rzinho por Rzão. Porque a minha corrente só vai até Rzão, não faz sentido passar do Rzão. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Esse 8 também vai embora com esse 2. Esse R eu não posso cortar. Por quê? Porque do outro lado eu não tenho mais o Rzinho, eu só tenho o Rzão. Então, vai ficar B é igual a μ0, então 4 aqui, 4μ0 sobre Rzinho, e aí eu tenho que resolver esta coça aqui, ó.
Isso aqui dá R² menos, vou botar aqui, R² sobre 2 menos R² sobre 3, né? Porque esse R aqui vai embora com esse. O MMC aí é 6, então fica B é igual a 4 e 0 sobre R. Aqui vai dar 6. Aí 6 por 2 é 3, vai dar 3R, do outro vai dar 2R, né? Então aqui vai ficar 3 menos 2, que dá R. Certo, né? Pronto, então nosso campo magnético deu... cancela aqui, só para chegar numa expressão, fica 2 0 R2 sobre 3 Rzinho. Então, percebam que agora, à medida que você se afasta do centro, o campo vai caindo, né? Ele vai caindo, por quê? Porque você está indo para longe de onde tem a corrente. Lá na outra situação, não. Lá na outra situação, você ainda está dentro de onde tem corrente. Então, quanto mais você se afasta, mais corrente você está enxergando dentro. Então, o campo vai ter que crescer, não tem o que fazer. Beleza? Agora, depois que você sai daquela região, você continua tendo a mesma corrente, mas está ficando mais longe. Então, o campo vai ter que ir caindo. Beleza? Por isso são duas situações diferentes. Esse aqui dá 2 vezes 4π vezes 10 a menos 7, que é o μ, né? O raio agora vai ser 5. Não, o raio continua 3, cara. Porque é o raiozão do negócio. Então fica 3² 9 vezes 10 a menos 4. Dividido por 3 vezes. Agora sim, o Rzinho é onde você está calculando, né, o campo. Então vai dar 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2. Cara, fazendo a continha aí, você vai encontrar um resultado de 15,08 nanotesla. Pronto. Tudo bem? Então, assim, é um problema, cara, idêntico àquele que vocês já fizeram lá atrás, tá? Sobre campos induzidos. Só que, sobre lei de Ampère, desculpa. Só que agora, ao invés de uma corrente, você tem uma corrente de deslocamento, que não é bem uma corrente, mas a gente chama de corrente, tá? Mas aí você tem que abstrair para não ficar pensando sempre em correntes. Cargas, né? Andando. Tudo bem, galera? Tudo bem, Marco, aí com essa análise dos raios? Sim, tranquilo. Entendi. Legal. Cara, então eu vou fazer o seguinte, galera. Vou parar por aqui, tá? Porque aí o próximo assunto, se eu começar, acho que eu não vou conseguir terminar. Então, melhor nem começar. Que aí na próxima aula eu falo um pouco sobre essas propriedades magnéticas dos materiais, questão dos momentos magnéticos, igual você tinha perguntado antes, Marco. Aí a gente fala sobre o ferromagnetismo, o diamagnetismo, fala bem rapidinho sobre isso, porque, na verdade, essas definições, elas fazem muito mais sentido do ponto de vista quântico do que clássico, beleza? Como vocês não viram ainda um pouco de quântica, né? Então a gente vai só dar uma geralzona do que significa essas coisas. Fecho, então, o nosso curso na próxima aula. Acabou, zerou. E aí, se tudo der certo, eu já engatilho aí uma prova para vocês. Tá bom? A gente faz alguns exercícios, tal, faz uma revisão. E aí já engatilho uma prova para vocês. Inclusive, isso aqui já foi uma revisão, né? Beleza, galera? Então, eu vou parar essa gravação aqui.